Bem-vindos ao Bastidores do Franchising. No programa de hoje nós vamos falar sobre um assunto que virou moda: as microfranquias no Brasil. Para falar sobre isso, nós chamamos o novo diretor de microfranquias da ABF, o Edson Ramuti. Tudo bom, Edson? Tudo bem, Pedro. Bem, primeiro, obrigado por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Esse é um assunto que eu acredito tenha despertado a atenção de muitos brasileiros, porque as microfranquias vieram para ficar, né? Qual que é o cenário dessas microfranquias hoje no Brasil? Verdade, Pedro. Hoje a área de microfranquia é uma das áreas que mais cresce no Brasil. O ano passado houve um crescimento de 25% nas microfranquias, com um faturamento total na faixa de 4 bilhões de reais. É uma área da franquia que tem um crescimento, uma perspectiva de crescimento muito grande ainda. Isso é uma tendência que começou 5 anos atrás, né? Talvez até um pouco mais, mas a hora que ganhou nome e ganhou essa roupagem de microfranquia, parece que ela realmente veio e começou a decolar numa velocidade muito alta. Quais são os fatores que você indica como propulsionadores desse crescimento? Na verdade, microfranquia é caracterizada por uma franquia que tem um investimento de até 50 mil reais. Nesses últimos 5 anos, houve um crescimento muito grande da classe média brasileira. E a classe média também quer ser empreendedora. E nada melhor do que iniciar com um negócio próprio através de uma microfranquia, que é um investimento muito baixo. Quando você está falando de investimento até 50 mil reais, isso contempla tudo o que precisa para a operação, ou seja, desde taxa de franquia, capital de giro, se tiver um ponto ou uma reforma também, isso está contemplado? Tudo está contemplado menos o ponto, porque tem muitos negócios que nem precisa de ponto. Tá? Então, tem negócios na microfranquia que é feito baseado na própria residência da pessoa. Que é o famoso home-based, todo mundo chama de home-based, exatamente. Né? Então, daí se não precisa de ponto, obviamente, vai ter uma franquia talvez até um pouco mais em conta. Exatamente. E quais são as áreas de microfranquias que estão mais deslanchando? Olha, principalmente voltada a serviços, tá? Que são áreas mais fáceis de administrar e com baixo investimento. Nesse sentido, o que você poderia sugerir? Serviços como? Olha, tem diversos tipos de serviços. Tem serviços ligados à internet, tem serviços ligados à estética, à beleza. É uma gama muito grande. Ou seja, tudo que era profissão liberal, ou seja, a pessoa fazia um serviço por ela mesma, de repente virou uma franquia, agora ela tem uma forma mais profissional de se apresentar, com nome, com cartão, com treinamento, com capacitação. E fazendo parte, inclusive, de um grupo que acaba trazendo mais credibilidade e trazendo os benefícios de fazer parte de um grupo, como o ganho em escala, por exemplo. Até por publicidade, por exemplo. Exatamente. Acho que esse talvez seja um dos maiores ganhos que você tem logo de Exatamente. cara, né? Existem microfranquias, inclusive, voltadas a microempreendedores individuais. Como é que funciona isso? Microfranquia, onde vai ter o franqueado, que é um microempreendedor individual, e no máximo mais um funcionário dele. Então são 2 pessoas? 2 pessoas apenas. E Edson, você na ABF, como diretor de microfranquia, qual é o seu desafio, quais são as suas realizações para os próximos 2 anos? O que vocês estão objetivando aqui? Visando ao franqueador, o meu objetivo é ajudar e facilitar ainda mais a vida desse franqueador que tem as microfranquias e que quer ser um grande franqueador, assim como as grandes marcas, né? E visando... Então, como você está falando de facilitar, o que seria facilitar? Capacitação? Capacitação, treinamento, e incentivar esse mercado cada vez maior aí das microfranquias. E para o franqueado, você falou que para as pessoas interessadas na microfranquia, ajudar elas entenderem bem o que é a microfranquia para fazer a escolha certa. E como é que você faz isso? A base de treinamento, a base de informações e a base de divulgação da microfranquia perante toda a mídia. As microfranquias estão crescendo, isso já é certo. Quais são os desafios que você acredita que elas encontrarão nos próximos anos para se consolidarem realmente como uma operação real, sustentável? O objetivo de qualquer negócio é que tenha lucro. Então, eu acredito que nos negócios
que sejam bons tanto para o franqueador quanto para o franqueado. Então, a microfranquia, existe um mercado muito grande para ser explorado e para que o franqueado tenha o seu negócio lucrativo e que faça com que ele seja feliz nessa área que ele escolheu. Nesse sentido, é possível dizer que ainda talvez tenha algumas microfranquias que estejam aparecendo simplesmente para tirar proveito da taxa de franquia? Ou seja, não tem ainda um modelo comprovado, estão vendendo as franquias com uma perspectiva de sucesso, de ganhos de reais, mas que ainda não aconteceu? Por isso que é muito importante para uma pessoa interessada numa microfranquia pesquisar junto à ABF se é uma franquia aprovada pela ABF, se ela tem prêmios de excelência pela ABF, porque a ABF dá um respaldo muito grande com relação a isso. Então, diante desse boom, um dos primeiros quesitos é procure a ABF, porque pode haver casos de outras franquias que não são assim tão profissionais? Pode, exatamente. Como em qualquer negócio, né? E Edson, o que você daria de dica para quem está assistindo esse programa, que está aí pensando em comprar uma microfranquia ou transformar sua rede numa microfranquia? Quais são os pontos mais importantes para levar em consideração? O ponto básico é que de uma pessoa que quer ter uma microfranquia, ele gostar desse ramo de atividade. Afinal, é um ramo que ele vai trabalhar durante muitos anos. Então, ele tem que ter uma afinidade com esse ramo que ele vai escolher, não importa qual a área da microfranquia. Outra coisa é que ele, como microfranqueado, ele tem que entender que ele tem que ter um esforço próprio para trazer sucesso. Não adianta pensar que está comprando uma microfranquia... Que já é certeza de sucesso. De sucesso, não. Pode ter certeza que ele vai ter que trabalhar bastante também. Mas isso eu acho que qualquer rede, né? Ou qualquer seja, rede, 50% vem do know-how, da marca, etc. O resto é o franqueado levantar exatamente. E realmente trabalhar. Isso mesmo. Em qualquer franquia, não importa se a franquia é de 10 mil reais ou de 1 milhão de reais, tem que ter o esforço do franqueado. Muito bom. Bem, Edson, obrigado pela sua entrevista. Obrigado. Espero que o mundo das franquias e das microfranquias se desenvolva muito na sua gestão. Obrigado. Bem, o Bastidores do Franchising fica por aqui. Nós nos vemos no próximo programa. Até lá.